Eu estou animado com Jesus. Vamos lá, abre sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Eu quero contar para você uma história de transformação incrível. Eu creio que Deus vai fazer isso também com cada um aqui hoje. Atos capítulo 9, no verso 1, diz assim: e Saulo, você pode repetir bem alto, senão comigo, diga Saulo. Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para ir a Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos até Jerusalém. Verso 3, conecte-se. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto da cidade de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de uma forte luz no céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse a voz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E a voz lhe disse: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que convém tu fazer. O tema da minha mensagem nessa noite é: e tudo se fez novo. E tudo se fez novo. Quantos querem na sua vida que tudo se faça novo aqui? Amém? Feche seus olhos. Querido Jesus, te agradecemos pela tua presença. Eu oro que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, e muito mais que isso, possa gerar dentro de nós aquele mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, de se esvaziar, de caminhar naquilo que o Senhor tem. Eu oro que a tua palavra possa encontrar em nós um coração aberto, para que nós possamos chegar na tua presença hoje e sermos transformados. Obrigado, Espírito Santo, porque tu estás aqui. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém. Um dos textos preferidos meus da Bíblia, sem dúvida, está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Esse verso eu acredito que é a história de todo mundo que se encontrou com Jesus. A propósito, alguém aqui teve um encontro com Jesus? Nós tivemos um encontro com Jesus, e diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém. Se alguém está em Cristo, alguém está em Cristo aqui? Amém. Uma nova criatura é, novo. O velho foi embora, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Este homem que nós lemos, chamado Saulo, eu quero contar um pouquinho para você a respeito dele hoje. Saulo, ele nasceu em Tarso, a capital da Cilícia. Nós entendemos que Saulo, ele era um judeu, ele tinha uma cidadania romana, mas ele vivia nessa região de Tarso, Cilícia. Se fôssemos falar hoje, é a atual Turquia. Mas Saulo, gente, foi um cara diferenciado. Saulo, podemos dizer, gente, que ele teve um privilégio de crescer ouvindo sobre Deus. Ele foi instruído na lei como poucos foram, e ele mesmo fala a respeito dele, como ele fosse um religioso muito zeloso. Este homem chamado Saulo, gente, ele tinha tanto dentro dele, tanto ensinamento, tanto conhecimento, a ponto que refere-se que Saulo conheceu, gente, e decorou de cor, de cabeça, os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Os 5 livros. Nós estamos com dificuldade de recitar os 5 nomes, mas ele decorou os 5 livros. Esse homem foi instruído de tal forma. A propósito, dizem que ele aprendeu aos pés de um mestre, de um rabino de Jerusalém, chamado Gamaliel. Gamaliel, gente, era um dos homens mais exponentes, um dos maiores ensinadores e pensadores. E Paulo, gente, teve a oportunidade de ser tutorado, mentorado por esse homem chamado Gamaliel. Mas esse Gamaliel, gente, também havia sido ensinado e tinha um histórico muito bom. Acredite-se, Gamaliel, ele era neto de um dos maiores formadores de opinião judeu que já existiu, chamado Eliel.
Esse Eliel, gente, foi um educador judeu, o qual acredita que poucos em Jerusalém e Israel influenciaram tanto como esse homem. E provavelmente, esse homem chamado Eliel, ele passa esses ensinamentos para o seu filho, que passa os ensinamentos para Gamaliel, e Gamaliel passa esses ensinamentos para o apóstolo Paulo. Esse homem foi muito instruído. Quando eu fico pensando a respeito dele, eu penso, o pedigree bom é isso. Pensa numa geração, gente, de instrução maravilhosa. Ele mesmo refere-se em Atos capítulo 22, verso 3, quanto a mim, fui criado aos pés de Gamaliel, instruído em toda a lei e a verdade, zeloso na lei do Senhor. Esse homem, chamado Saulo, gente, sabia tudo. Ele era um dos mestres, um dos principais na sinagoga. Mas esse homem, chamado Paulo, foi preso pela religião. Esse homem que sabia tanto, a Bíblia refere-se que ele era um perseguidor daqueles que eram discípulos de Jesus. Ele sabia tanto, como judeu, ele estudou tanto as palavras, e ele sabia que um dia viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas quando Jesus vem, os próprios judeus, gente, não creem que Jesus é o Salvador. Eles olham para Jesus e eles pensam, esse Jesus, assim não parece. A propósito, o rei dos reis não vai nascer numa manjedoura. Jesus já nasceu numa manjedoura. Esse Jesus, ele come com pecadores, com publicanos, pessoas de baixa laia. Provavelmente esse Jesus não é o Messias. Eles não reconheceram. Certa vez, a palavra de Deus nos fala, ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Jesus mesmo, quando está chegando perto da sua morte, ele desabafa, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis pegar vocês e trazer para perto, como uma galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Os judeus, eles não reconhecem Jesus. Sabe por quê, gente? Porque a religião é a coisa que mais nos cega. A religião é a coisa capaz de fazer você mais cego. Viver com Jesus não é uma religião, viver com Deus é um relacionamento de amor. E Saulo é um homem que sabe tanto. Se fôssemos fazer uma competição de QI bíblico, de perguntas, e perguntasse para mim, Mateus, em que time você quer ficar? O de Saulo ou desses 1000 aqui? Eu ficava no de Saulo, porque esses 1000 aqui não sabem muita coisa, mas Saulo sabia tudo. Mas mesmo assim, esse homem sabendo tanto, gente, ele era um perseguidor daqueles que apelidaram, que andavam no caminho. Por que andavam no caminho? Certa vez Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga bem alto comigo, diga o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou, ninguém vai a Deus se não for por meio de mim. Apelidaram os discípulos de Jesus, aqueles que andam no caminho, e eu gosto disso. Esse Saulo, ele era um zeloso religioso, como ele não acreditava em Cristo, ele se tornou o maior perseguidor que existia em toda a igreja. Então, Saulo, ele pede cartas, autorização para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha grande influência política, tinha grande influência, o qual ele podia decretar decretos de ações. E Paulo, ele diz, me dê cartas, para que eu possa perseguir e prender as pessoas que estão falando sobre Jesus, que estão espalhando o evangelho, que estão compartilhando essas boas novas, essas pessoas que são do caminho. A Bíblia refere-se a um homem chamado Estevão. Diga comigo, Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi um homem que foi alcançado com a palavra de Jesus. Não menciona-se quem ganhou Estevão para Jesus, qual dos discípulos de Jesus talvez pregou para Estevão, mas tudo que a gente entende, gente, que Estevão era um cara cheio do poder do Espírito Santo. Esse homem chamado Estevão diz que não apenas ele pregava, mas ele orava pelas pessoas, e quando ele orava aconteciam sinais e maravilhas. Eu fico imaginando o cara orando e paralítico levantando, gente. Eu fico imaginando esse Estevão orando da mesma maneira que Jesus orava por cegos, e os cegos começavam a ver. E eu creio, igreja, que nós vamos chegar nesse momento de manifestação de milagres dessa maneira. Quem crê? Eu creio nesse negócio, irmão. Eu chorei por tanta gente que foi curado, chorei por outros também que morreram, mas não importa, eu continuo orando.
Teve uma estação que eu orava pelas pessoas e elas morriam no outro dia. Um falou, Mateus vai orar. Eu falei, não faça isso, porque os últimos 3 que eu orei morreram no outro dia. Mas o simples fato de que eu creio, que Jesus falou, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores farão. Amém. Então eu creio nas palavras de Jesus. Esse Estevão, gente, ele cria nas palavras de Jesus. Ele começa a pregar sobre o Evangelho, uma mensagem com autoridade. E aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, o apóstolo Paulo era um fariseu zeloso pela lei. O zelo que ele tinha pela lei, porque ele estava enganado, não era um zelo ruim, mas a cegueira da religião faz com que a gente não consiga ver a verdade resplandecente do Evangelho de Cristo. E esse homem, gente, chamado Paulo, ele está presente num dos episódios, gente, mais terríveis que eu encontro no Novo Testamento. Esse Estevão está pregando, falando sobre Jesus, e aqueles fariseus tomam pedras na mão e dizem, você está blasfemando contra Deus, nós vamos apedrejá-lo. Eu quero mostrar para você exatamente nesse texto aqui, de Atos capítulo 7, verso 58, Atos 7, 58 diz assim, expulsando Estevão da cidade, diga bem alto comigo, expulsando Estevão da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado, diga bem alto comigo, Saulo. Saulo estava lá. Estão jogando pedras em Estevão, estão jogando pedras nele por causa da sua fé em Cristo, perseguindo os cristãos. E nesse momento, gente, é incrível, porque quando eles estão com as pedras nas mãos, jogando pedras em Estevão, eu fico imaginando que ele já está bastante ferido, e o livro de Atos nos conta que Estevão, ele olha para cima, e a Bíblia fala que ele vê os céus abertos, ele diz, eu estou vendo Deus assentado no seu trono. Amém. E de repente ele fala assim, e eu vejo o Filho do Homem, Jesus, que ele está de pé à direita do Senhor. Amém. Gente, não é incrível? É incrível, sabe por quê? Porque todo aquele que está disposto a morrer por Cristo, os céus se abrem sobre essa pessoa. Amém. Quando o nosso amor se torna maior que todas as coisas, os céus se abrem. E eu tenho algo comigo que eu não preparei aqui para falar para ti, mas eu quero dar de presente para você hoje. Quando Estevão olha para cima, ele diz que Jesus se levantou, ele está de pé no seu trono. Sempre que a Bíblia refere sobre um trono, gente, tem a ver com juízo, tem a ver com julgamento. Mas conecte comigo, Estevão, ele está vendo Jesus de pé. Mas normalmente, quando você está num júri, como é que é? O juiz fica sentado e quem está sendo julgado fica em pé. Agora está invertido aqui. Jesus está de pé. Por que Jesus está de pé? Eu tenho algo comigo, cara. Eu fico imaginando Jesus olhando Estevão, morrendo por amor a ele, e diz assim, para esse cara eu fico de pé, bro. Eu fico de pé no meu trono. Estevão, vem para a glória. Sabe o que é mais lindo? Estevão diz assim, Deus, não impute esse pecado a eles. Um homem que está sendo apedrejado ainda é capaz de amar, porque quando você tem o amor de Deus, o Espírito Santo no teu coração, nada consegue interferir você. Amém. Ele é morto por pedras, mas não é atingido o seu coração. Mas nesse episódio tão sombrio e tão macabro, aqueles que jogavam as pedras depositaram as suas capas aos pés de um homem chamado Saulo. Este homem é um perseguidor da igreja. Saulo pede cartas para o sumo sacerdote. Ele diz, eu vou para a cidade de Damasco para ver se eu acho quer homens ou quer mulheres, prendê-los e trazerem para Jerusalém. Todos aqueles que ouvirem que estão falando sobre Jesus, que estão testemunhando sobre Jesus, estes mesmos eu vou trazer como prisioneiro. Não vai ficar assim. Quando ele está no seu cavalo, eu fico imaginando Paulo num cavalo, porque ele está em viagem. Naquela época não existem carros, então provavelmente ele está num cavalo, ele tem homens, guardas junto com ele, porque provavelmente Saulo é um homem importante. E quando ele está caminhando ali, a Bíblia fala que uma luz que brilha mais que o sol brilha sobre ele. Ele cai do cavalo naquele momento e ele pergunta,
quem és tu, Senhor? Por que ele diz Senhor? Ele não está vendo nada, porque a propósito a luz o cega, talvez mais que essa que está me cegando agora. Mas ele diz, quem és tu, Senhor? Ele consegue reconhecer, gente, que tem uma presença sobrenatural ali. Amém. Ele não pode ver, mas ele sente, a Bíblia fala que ele fica trêmulo, ele está atônito e trêmulo, porque quando a presença de Deus, a gente se manifesta num lugar, todo o joelho se dobra. Quando Deus está num lugar, bro, a atmosfera muda, fica densa. Algumas vezes na minha vida, gente, eu já experimentei, tive algumas experiências, eu chamo isso de alguns encontros, não são sempre, mas alguns encontros na tua jornada e caminhada com Jesus, você vai ter encontros, gente, poderosos, que a atmosfera muda, cara, você parece que você não tem coragem de fazer nada, você fica que nem neném cagado, não se mexe. Já viu um neném, desculpa a palavra, cagado? Ele fica te olhando com uma cara assim, ele faz assim, e quando ele faz assim, aí ferrou. Tu não se mexe, cara, tu fica ali, porque a presença de Deus está manifestada. Saulo, ele está caído, ele diz, quem és tu, Senhor? E a voz que vem do céu diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você acha que você está perseguindo Estevão? Você acha que você está perseguindo os do caminho? Você está perseguindo a mim. E nesse momento, gente, eu quero chamar a atenção para o que Jesus fala para Saulo. Exatamente, acredito que seja no verso 5. Ele diz, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Tu pode dizer comigo, diga, duro é recalcitar contra os aguilhões. Mateus, o que significa isso? Obviamente isso que não é usual no nosso tempo hoje. Mas aguilhão, gente, era uma lança que tinha uma ponta muito afiada. E essa lança era usada, gente, para quando um boi empacava. O boi estava ali trabalhando, arando a terra, e de vez em quando o boi era meio teimoso. Mateus é o meu marido. O boi empacava, gente. É o meu marido de certeza, né? E ele não andava. E aquele homem que estava lavrando a terra, ele pegava esse aguilhão, essa lança, com essa ponta, gente, que machucava. Ele dava bem na bundinha do boi. E o boi dava uma puladinha e andava. De vez em quando, gente, um boi queria relutar. Mas o boi não tinha poder de relutar contra o aguilhão, cara, porque senão ele ia se ferir demais. Você imagina aquela ponta afiada e espetando o boi tentava vir, aquele cara dava o aguilhão e o boi acabava andando. Deus está dizendo, Saulo, eu estou tentando fazer algo na sua vida, eu estou tentando trabalhar contigo, eu estou tentando dizer para você ir nessa direção, mas você continua tentando ir na contramão, você está tentando resistir contra um aguilhão, você apenas vai se ferir e se machucar. Sabe por quê, meu irmão? Porque você tentar resistir à vontade de Deus na sua vida é você apenas se machucar. Você tentar ir na contramão daquilo que Deus já falou com você é você perder tempo. Algumas vezes na minha vida, gente, eu já tentei recalcitar, resistir àquilo que Jesus estava falando comigo. E eu aprendi uma lição comigo mesmo. Quando Jesus fala algo para mim obedecer, o melhor para mim mesmo é que eu obedeça rápido. Diga para alguém perto de você, diga, obedeça muito rápido. Minha mãe costumava dizer para a gente, se não vai pelo amor, vai pela... E é isso mais ou menos que Jesus está falando para Saulo. Se você não quiser, Saulo, que vá por amor, eu estou precisando mexer do jeito difícil com você, pela dor. Deixa eu me perguntar para você hoje, alguma área que Jesus já falou algo com você, ou a respeito da direção da sua própria vida, você está tentando recalcitar, resistir a obedecer e se entregar a Jesus? Descobri que muitas vezes na nossa vida é tão fácil a palavra de Deus vir e dizer, não, eu não quero bem assim, e a gente fica relutando contra aquilo que Deus está tentando fazer na nossa vida. Sabe o que eu quero supor para você hoje aqui? Que Jesus já estava tentando falar com Saulo, fazia vários momentos, vários tempos, e Saulo estava tentando resistir de ver a verdade. Eu fico imaginando, cara, quando ele está na morte de Estevão, ele está ali olhando Estevão morrer, e quando Estevão fala, pai, não impute pecado a eles, cara, eu não sei quanto a você, mas eu fico imaginando, se eu acabei de dar uma pedrada num cara, e o cara ainda tem a capacidade de devolver, não uma pedra, mas devolver amor, cara, meu coração se abre, mano. Algumas vezes na minha vida, gente,
Eu já tive a oportunidade de fazer mais ou menos alguma coisa assim, que a pessoa me jogou uma pedra e eu devolvi, uma atitude de amor. Amém. Isso desconcerta qualquer um, cara. Estevão, ele consegue dizer: perdoe eles. Eu acho que o Espírito Santo, Jesus estava tentando dizer: Saulo, veja, abra os olhos, não fique preso a essa religião. Mas Saulo, ele está tentando resistir. O fato, gente, que às vezes a gente resiste àquilo que Jesus está tentando fazer na nossa vida. Jesus fala com a gente, Jesus fala: entregue a tua vida para mim, confia em mim, não faça mais do seu jeito, deixa a velha vida, eu tenho uma nova vida para você. E às vezes a gente fica: não, ainda não. Eu lembro quando jovem, eu tinha alguns amigos dentro da igreja também, e uma vez um chegou com uma ideia e falou assim: rapaziada, o nosso líder de adolescentes tinha pregado uma mensagem para a gente, sobre uma vida, nunca mais esqueci, o título da mensagem era Uma Vida Radical com Jesus, e ele falava a respeito de ser radical para o Senhor, de tomar uma decisão e viver intenso ao Senhor, porque a propósito de viver com o Senhor não serve morno, ou tu é frio ou tu é quente, mas tu tem que ser intenso, e entregar a tua vida e seguir com todo o teu coração. Quem pode dizer amém? O título daquela mensagem era Uma Vida Radical com Jesus, e aquilo mexeu com a gente, cara, com o nosso grupo de adolescentes, aquele grupo enorme, de 12 adolescentes. Tinha um mais doidão na turma, porque sempre tem um mais doidão, é ou não é? Olhe para a pessoa que está na sua dica: espera que não seja você. Aquele mais doidão era um mente ruim da nossa turma. E ele falou assim: aí rapaziada, você viu a mensagem do líder hoje, né? Todo mundo: pois é, mexeu com a gente. E ele falou assim: eu vou falar uma coisa para todo mundo aqui, a gente é muito jovem, eu acho que o que ele falou tem fundamento. Quando começa com essa que tem fundamento, tem fundamento, tem, mas a gente é muito jovem, vamos aproveitar um pouquinho mais a nossa vida, depois a gente vira radical com Jesus. Um se olhava, um será, outro será. Eu sabia para onde Jesus estava tentando puxar a minha vida, cara. Eu sabia que viver com Jesus era viver uma vida radical, é uma escolha, é uma decisão, que a propósito, gente, às vezes no domingo faz muito sentido, mas na segunda a nossa decisão é provada, sim ou não? Sim. Às vezes a decisão que você toma aqui diante de Deus no domingo à noite é provada na segunda, quando você acorda e não sente mais às vezes aquela presença de Deus, e você sente oportunidade, o mundo tentando te puxar, o pecado tentando te puxar, a velha vida tentando te puxar. E eu falei pro cara: ó, bro, eu não sei, molecada, o que vocês vão fazer, mas eu quero viver uma vida radical com Jesus. Eu não vou resistir contra o aguilhão, eu vou deixar Jesus fazer na minha vida. O simples fato que muitos daqueles que não quiseram caminhar com Jesus apenas foram esquecidos pelo vento. Mas quem caminha com Jesus nessa vida se torna inesquecível. Quem decide caminhar com Jesus nessa vida se torna relevante para um propósito nesse mundo. Saulo está perseguindo, resistindo contra o aguilhão, mas Jesus, ele fala para ele: agora você entra na cidade e fica gelo, fica frio. O que vai acontecer com você lá agora está sobre o meu governo. Saulo entra numa casa, ele fica 3 dias em jejum, sem comer e sem beber. Eu fico imaginando ele atônito, preocupado, ele está cego agora, não consegue mais ver. Existe um homem chamado Ananias. Você pode dizer esse nome comigo, Ananias? Atos capítulo 9 nos fala a respeito desse homem. Quando eu leio esse nome Ananias, a minha mente é fértil de querer imaginar coisas. Eu fico imaginando que Ananias é um cara baixinho, camiseta polo, sapatênis, aquele cara assim, bem comportadinho. Sabe aquele perfil perigoso? Estou brincando, gente, né? Ananias está lá, sapatênis, foi fazer o devocional, tocou o despertador para o devocional, aquele cara bem organizadinho. Fazer o devocional da Revo aqui no aplicativo, deixa eu abrir, marcar o vizinho que eu fiz hoje. Esse é Ananias. E quando ele está no meio do devocional dele, Jesus fala com Ananias e diz: Ananias, eu tenho uma tarefa para você. Esse homem chamado Ananias, eu fico imaginando, ele fica feliz, ele pensando: o que é? E Deus dá uma visão para Ananias.
Ele mostra Saulo e diz: eu quero que você vá até uma rua da cidade de Damasco, a rua é chamada direita, e na casa da esquina tem um homem chamado Saulo, ele está cego. Você chega ali, impõe as mãos sobre ele, declara o Espírito Santo sobre ele e cura a cegueira que está sobre a vida dele. Quando ele fala isso para Ananias, gente, a fama de Saulo era muito grande. Tinha rolado um reelzinho de Saulo apedrejando Estevão. Todo mundo, gente, sabia que Saulo era um matador de cristãos. E sabe o que Ananias, eu fico imaginando, fica pensando, ele com aquela camisa polo, com aquele sapatênis, ele fica pensando assim: louco, essa não é a voz de Jesus, é a voz do inimigo, é a pegadinha do malandro. Eu vou lá, o cara já matou centenas, ele trouxe cartas aqui para nossa cidade, que eu vi falar na Rádio Clube, que todo mundo que fosse do caminho, que fosse seguidor de Jesus, ele aprender e levar para Jerusalém. Eu não vou não. Mas sabe o que é o mais lindo, gente? Quando você ama Jesus, você está disposto a correr o risco da obediência. Correr o risco da obediência, porque às vezes aquilo que Jesus pede para você não faz sentido, e às vezes é até arriscado. Eu lembro na faculdade, uma vez que Jesus pediu uma coisa doidona para mim. Nós fazíamos grupo de GPS na faculdade, a sala se chamava número 201, era a maior que tinha. Eu convidava os meus colegas, convidava os meus amigos. Muitos iam, outros não iam, não importa. O evangelho precisa ser pregado, o meu papel é pregar, o papel do Espírito Santo é convencer, e o papel das pessoas é decidir sim ou não. E Jesus falou para mim: por que você não vai no centro de convivência, sobe em cima da mesa de sinuca e convida a galera lá de cima? Eu falei: isso é bastante constrangedor, Jesus. Se fosse para anunciar uma festa doidona da popozuda, talvez seria mais fácil. Mas para falar de Jesus, eles acham careta. Mas eu não estou com medo do que pensam de mim, eu estou disposto a correr o risco de obedecer a Jesus. Aquele dia eu cheguei, o moçada estava jogando sinuca, eu falei: pesado, 1 minuto sem jogar uma sinuquinha, o que você vai fazer? Eu falei: 1 minuto, beleza. Subi na mesa de sinuca, gritei: au! Todo mundo deu uma olhada assim, eu falei: sala 201, nós vamos compartilhar sobre Jesus, sobre o amor de Deus. Quem quiser colar lá com a gente, porque tem que falar com a gíria, mano. Quem quiser colar com a gente, vai rolar um bagulho madeiro lá, chega lá. Desci e saí embora, me mandei. Falei: ai Jesus, que vergonha, por que o senhor pediu isso para mim fazer? De apertar o passo rápido para sair desse lugar aqui. Mas fiz o que eu tinha que fazer. Aquele dia, apareceu uma garota no GPS que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela era magrinha, tinha tanta vergonha, não olhava para cima. Eu me lembro até hoje, aquele dia, preguei uma mensagem, aquele dia, sobre Moisés vencendo os próprios conflitos da sua própria alma, de não se sentir capaz. E aquela menina entregou a vida para Jesus. Amém. Porque a atitude de correr o risco da obediência sempre vale a pena. Amém. Ananias, a rua é direita, o nome, nas casas de esquina está Saulo lá. Ananias chega naquele lugar, ele bate na porta, e Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, está lá, cego. Eu quero ler para você as próprias palavras de Ananias, em Atos capítulo 9, no verso 16, ou melhor 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, você pode dizer comigo: impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Uau! Melhor verso, 18, conecte-se agora. E logo lhe caíram como escamas dos seus olhos. Você pode dizer comigo: escamas dos olhos. Quando Ananias põe a mão sobre Saulo, caiu escamas dos olhos sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Amém. Mateus, o que são essas escamas dos olhos? Aí é a questão, cara. Saulo era um cara
cego pela religião. Você pode estar a sua vida inteira dentro de uma igreja, ainda viver apenas com uma religião e não conhecer Jesus na intimidade. Eu cresci, a minha vida dentro da igreja, deixa eu contar para você. E um momento, tive um encontro com Jesus que não tinha nada a ver com uma religião, não tinha nada a ver com a tradição, mas tinha a ver com a revelação de quem Jesus é, com a revelação como Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz por mim, e que Ele deseja a minha vida, e que Ele me ama de tal maneira. Esse é o momento que as escamas caem dos olhos, e você passa a ver Jesus de um jeito que você nunca antes tinha visto. Esse é o momento que Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, que é o novo nascimento, onde faz sentido buscar a Deus. Antes ler a Bíblia era tão esquisito, eu não entendia nada, mas agora que eu nasci de novo, o meu espírito, que estava morto por causa do pecado, agora está vivo, e eu tenho conexão com Jesus, eu tenho conexão espiritual com o Senhor. As escamas foram tiradas dos olhos. Tem dois tipos de escamas que eu acredito que acontecem nessa vida. As escamas provocadas pela religião, que aconteceu com o apóstolo Paulo, que eu diria para você que é 1%. Na nossa geração é 1% de pessoas que talvez estejam dentro de uma igreja e elas estão lá presas àquilo, sem saber nem o porquê estão lá dentro. No início do ano nós estávamos fazendo o nosso propósito de 21 dias, quem participou faz algum barulho aqui? 21 dias de jejum e oração. E teve um dia que eu saí da sala de oração, estava na sala de oração das 18h30 da tarde, quando acabou, fui até o mercado comprar uma uvinha, uma bananinha, era o que dava para comer, aquelas frutas ruins. Quando eu estou voltando com a minha sacolinha, estou passando lá perto de casa, na frente de uma igreja, do Rosário, cresci a vida inteira lá por perto, e Jesus fala comigo bem na frente: entra aí. Eu falei: para que se eu vou comer uma banana e uma uva agora? Entra aí. Eu falei: não entro, o que eu vou fazer aí? Eu estava na sala de oração. Jesus falou: entra aí. Eu falei: será que é a voz de Deus? Gente, eu entrei, sentei na missa, o padre estava lá falando uma mensagem bonita. Estou pensando, se eu comer a banana aqui dentro, será que vão brigar comigo? Pensei, é melhor não. Se eu tivesse talvez na Revo Church não daria nada, mas aqui dentro eu posso tomar uma mijada. Daqui a pouco um olhou para mim e falou assim: Pastor Mateus. Eu falei: Deus, aí o que faz agora? Mandou entrar na missa, estou aqui agora. Gente, uns 10 minutos Deus não falava nada comigo. O que você fez, Mateus? Fiquei lá, olhava para cima, para baixo. Se ajoelharam. Eu falei: me ajoelho, perante Deus me ajoelho. Ficava de pé de novo, não sabia as rezas, confesso. Daqui a pouco Deus fala comigo: o cara que está sentado lá na primeira fila, você precisa dar uma palavra de Deus para ele hoje. Eu falei para Deus: mas o cara está na primeira fila e o padre está pegando, não vou interromper o padre. Deus falou: então o problema é teu, espera até a reunião acabar. Gente, que missa demorada, mano. Ai, cara, eu achei que nossa reunião às vezes demorava, mas a missa, o padre rodeou tudo a galáxia, foi pra lá, vai pra cá. Quando acabou, eu fui em direção ao cara já. Ele está saindo na porta. Eu falei: cara, não sei como você vai entender isso, mas Deus pediu para dar uma palavra para você. Ele falou: é? Ele falou: quem que é você? Eu falei: não sei ninguém, mas eu apenas tenho uma palavra para você, não importa quem eu sou. Eu me lembro, gente, até hoje, a palavra que Jesus tinha falado para mim falar para ele. Eu falei: você está com muitos pensamentos de morte na sua vida, mas Jesus tem vida para te dar. Amém. Quando eu falo isso para ele, cara, ele começa a chorar. Ele fala assim: essa semana eu pensava várias vezes em tirar a minha vida. Cara, muitos estão ainda dentro de uma igreja, de uma religião, e não conseguiram ver Jesus. É 1% das pessoas. As escamas nos olhos.
não conseguem entender Jesus como um relacionamento, não conseguiram entregar a sua vida ao fato de dizer: Jesus, eu vou ser teu, o Senhor vai ser o meu Senhor. Mas existe um outro tipo de escama, que é as escamas que o mundo tenta colocar sobre os nossos olhos, onde tenta nos iludir, tenta nos puxar para longe do Senhor. E muitas pessoas, como aquele jovem amigo meu, quando eu era adolescente, do grupo de adolescente, dizia: moçada, vamos aproveitar mais um pouco a vida e só depois se entregar para Jesus. As escamas dos olhos ainda estão presentes. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 4, ele diz: porque aquilo que para mim um dia era lucro, se tornou perda. Tudo na verdade me é perda, para conhecer a Jesus Cristo, a excelência do conhecimento de Cristo, Senhor Jesus, o meu Senhor. Porque quando você conhece Jesus, cara, você nasce de novo, as escamas caem dos olhos. É o que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos se aproxima de Jesus e pergunta: Jesus, o que eu posso fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? A propósito, quem aqui quer ir para o céu? Eu que não quero ir para o beleléu. Nicodemos diz: Jesus, eu não quero ir para o beleléu. Jesus falou: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Alguém diga bem alto comigo: nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo? Como assim, Jesus? Posso eu voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Jesus: por rico. É óbvio que não. Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino dos céus. Sabe o que Jesus estava falando, gente? Nascer de novo é quando as escamas caem dos olhos, é quando você consegue reconhecer Jesus não como uma religião, não como uma tradição, não, adolescente, como uma obrigação que teus pais te trazem para a igreja, amarrado. Mas cara, brota paixão no teu coração, você diz: eu amo Jesus de todo o coração, eu quero estar com Ele, cara. Amém. As escamas caem dos olhos, é a única coisa que faz sentido nessa vida, é você estar com Jesus. Então quer você vai trabalhar, quer você vai estudar, quer tudo que você for fazer, tem que ser para a glória de Deus. Amém. Porque a escama caiu dos seus olhos. Viver para ti é muito vazio, viver apenas para si mesmo já não faz mais sentido, mas você está vivo para um propósito. Amém. Quem não nascer da água, gente, tem a ver com a purificação dos nossos pecados. O profeta Ezequiel declara: derramarei água sobre vós. É quando eu sou lavado. Hoje a gente teve o batismo nas águas hoje aqui. Está filmando? Isso aqui vai para o Instagram, para nossas redes sociais essa semana. A partir desse mês, gente, nós começamos algo que todos os meses nós celebraremos um batismo nas águas aqui na Revolução Church. Mateus, por que nós não divulgamos para a igreja quem quisesse se batizar? Cara, porque eu fiz questão de hoje apenas batizar os que tinham chego apenas há um mês. Apenas nesse mês, gente, que passou agora de fevereiro para cá, 30 pessoas decidiram entregar a vida para Jesus, não mais recalcitar contra o aguilhão, mas dizer: Jesus, eu vou ser teu. Amém. A minha vida é para ti. As escamas caíram dos olhos. É o momento, cara, que você nasce do Espírito, porque o Espírito Santo vem sobre você. E o nascer da água tem a ver com o batismo nas águas, quando os seus pecados são perdoados. Porque como nós falamos hoje, se alguém está em Cristo Jesus, uma nova criatura é. As coisas antigas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. Amém. Era a musiquinha que eu decorei no Kids, quando eu ia na igreja. A tia Kátia ensinou para a gente. A musiquinha. Será que eu vou cantar? Me dá o meu violão aqui, Maruca. Me dá o meu violão. A musiquinha que ela ensinou era mais ou menos assim: tá ungido, não quebra. Vocês prometem que depois que eu ensinar todo mundo canta junto?
Não deixa eu pagar o mico sozinho. A música era assim, que a tia Kátia ensinou. Foi? Um pouquinho mais de violão. Nova criatura, novo homem sou. As coisas velhas já não são, outra vez nasci. Mas que vencedores somos no Senhor. Nova criatura, novo homem sou. Pom, pom. Tinha que ter o pom, pom. Nova criatura eu sou. O seu pecado fica para trás, a sua vergonha fica para trás, a sua culpa fica para trás. Mateus, mas eu fiz coisas que me arrependo, coisas que sujaram minhas roupas. Eu quero falar para você, se alguém está em Cristo Jesus, uma nova criatura é. Já não existe mais condenação. Por quê? Nova criatura. Vamos junto? Novo homem sou. As coisas velhas já não são, outra vez nasci. Mas que vencedores somos no Senhor. Nova criatura, novo homem sou. Pom, pom. E aí quando você vai entendendo a música, cara, vai ficando mais intenso. Vamos em hardcore? Nova criatura, novo homem sou. As coisas velhas já não são, outra vez nasci. Mas que vencedores somos no Senhor. Nova criatura, novo homem sou. Hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Hoje é o dia de você parar de lutar, resistir esse aguilhão e dizer: Jesus, eu me rendo à tua vontade, uma nova criatura eu quero ser. Porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo através de Cristo Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém onde você está. De mansinho, fica de pé comigo, para a gente orar. Feche seus olhos.